Aueba! Esse é o nosso curso sobre como estudar as obras do Paz. Os alunos do guia tiveram acesso a ele desde o início do ano e agora a gente decidiu liberá-lo gratuitamente aqui no YouTube. Portanto, aproveite bastante essa oportunidade para aumentar a sua nota nessa reta final para o Paz e otimizar os seus estudos. Se você tiver dúvida, comenta aqui que a nossa equipe sempre vai estar disponível para te responder. E claro, não deixe de seguir nossas redes sociais e conhecer os nossos planos de assinatura em guiaflix.com. E agora, vamos pro vídeo. Aueba! Tudo bem com você? Agora, eu vou introduzir um raciocínio que pode ser um pouco contraintuitivo, que talvez você não pegue de primeira, mas que, quando você entender, eu tenho certeza que você vai concordar comigo e eu espero que você comece a aplicar aí na sua preparação. O raciocínio é o seguinte: algumas obras são mais importantes do que outras. Talvez a gente tenha uma mentalidade, pensando nessa lista de obras, e também em virtude da nossa inexperiência com a prova do Paz, de que não, todas as obras têm a mesma importância, eu tenho que ler todas, eu tenho que saber todas, eu tenho que ter tudo direitinho. Mas esse raciocínio tem uma parte certa e uma parte um pouco distorcida. O problema é o seguinte: idealmente você realmente deveria ler, escutar, ter o contato e aprender tudo sobre todas as obras. Esse é o cenário ideal. Pô, você está pensando em uma prova da escola que vai ser sobre o conteúdo de 2 meses de aula. Idealmente, você tem que saber bem o conteúdo desses 2 meses de aula. Só que, cara, uma conversa de estudante para estudante. Eu já estive no seu lugar e você sabe muito bem que você não vive no mundo ideal. Você sabe que várias vezes chega na época da prova ou chega perto da prova e tem uma lista grande de conteúdos para estudar e, infelizmente, o seu tempo é limitado. Ao longo daqueles 2 meses antes da prova da escola, que era para você estar acompanhando aquele conteúdo, você teve alguns problemas, não conseguiu acompanhar alguma coisa, teve dificuldade para aprender, de repente o tempo voa assim, é a semana da prova, você tem muita coisa para estudar, pouco tempo. Você já viveu isso e você sabe que quando chega essa hora, o melhor é saber priorizar. Você pensa assim: pô, o professor disse algum conteúdo, não, esse aqui vai cair na prova. Sei lá, alguma vez ele estava explicando uma coisa e falou: galera, fica de olho que vai aparecer na prova. Isso dele já aconteceu? Então, com certeza, dentre os conteúdos dos 2 meses de aula, o conteúdo ali que o professor destacou que tinha mais chance de cair, tem que ser uma prioridade para você. Mas não para por aí. Teve algum conteúdo que ele passou mais tempo, que ele discutiu mais? Pô, o professor está indicando que aquilo ali pode ter uma relevância maior. Você teve acesso às provas do ano anterior da sua escola? Sei lá, algum amigo seu que está um ano na sua frente te mandou o PDF lá da prova e você leu as questões. Você viu que tinha caído muito dos conteúdos dos 2 meses. Um grupo bem seleto de conteúdos? Se isso aconteceu, é óbvio, porque você é um aluno que tem essa sagacidade, que você vai estar priorizando esses conteúdos que têm mais chance de cair. E agora, então eu imagino que você já esteja concordando comigo, eu quero que você aplique o mesmo tipo de raciocínio quando você está pensando nas obras do Paz. Só que, logicamente, você vai refletir sobre isso e vai falar: não, mas na prova do Paz não é tão fácil. Não é só perguntar para o professor, igual eu faria na sala de aula, sobre: professor, vai cair na prova? Eu não posso perguntar, não posso tipo: oi, Sebrasp, tudo bem? Então, tô querendo saber aqui, essa obra, ela tem chance de cair ou não tem? Eu estudo ela? Infelizmente, dessa maneira não vai funcionar. Não é uma coisa 100% análoga, mas o princípio de priorizar continua. Priorizar em qual sentido? Você lembra que eu falei que às vezes o professor ele comenta muito de conteúdo, se repete várias vezes? E você pensa: é melhor priorizar isso? A matriz do Paz tem uma diferença em obras que são citadas várias vezes, com um número maior de citação, e obras que são citadas um pouco menos. Isso é uma das pistas que te indica: bom, talvez, se eu estou com um tempo bem corrido para estudar obras, priorizar essa em vez daquela fosse mais importante. Mas o meu raciocínio inteiro de como priorizar, ele não termina aqui. Ele tem muita coisa além disso, então eu espero que você continue acompanhando. Vamos lá. Uma das principais coisas que eu considero quando você está priorizando é fazer uma separação entre diferentes matérias e ver qual que é a importância de você saber a obra daquela matéria em si. O melhor exemplo para isso são aquelas obras que eu chamo de outros textos. Eu te falei lá no início que dentro de outros textos a gente acaba classificando obras textuais que não são estritamente da literatura ou das artes cênicas. Então, uma obra que é uma reportagem,
uma obra que é um artigo científico, algo mais nesse formato, uma entrevista, você vê que não vai para a literatura e vê que não vai para as artes cênicas. Ela está ali bem no nicho de outros textos, assim como uma obra da filosofia, da sociologia. Esquece a filosofia e a sociologia por enquanto, vamos pensar só naquelas reportagens, naqueles artigos científicos, entrevistas e por aí vai. Esses outros textos que eu acabei de descrever para você, inclusive, editor, coloca esses na tela para a pessoa não se esquecer, eles são textos que você, teoricamente, tem que saber para a prova, só que se você está com o tempo corrido, não faz sentido você estudar esses textos e deixar de estudar uma poesia, um poema, um conto, alguma coisa lá da literatura que estava sendo prevista. Mas aí você deve estar pensando... Pô, por que, Rafael? Por que essa diferença? Não é uma obra do mesmo jeito? Sim, é uma obra do mesmo jeito. Só que se você dá uma olhada nos itens, quando você pensa em um texto da literatura, das artes cênicas, até mesmo da filosofia e da sociologia, os itens que costumam aparecer são aquele famoso tipo de item que realmente é sobre a obra. Agora, quando você vai ver as obras de outros textos, artigos, reportagens, entrevistas e por aí vai, o tipo de item que costuma aparecer não é um direto sobre a obra perguntando o que aparece, o que acontece. É muito mais frequente que seja utilizado como ponto de partida, às vezes direto, às vezes indireto. Essa discussão que a gente já teve aqui ao longo do nosso curso sobre como estudar obras. E qual que é a consequência lógica que você precisa ter? Se está sendo utilizado como ponto de partida, você sabe que saber tudo sobre aquela obra não vai ser o diferencial para você responder o item. Ela está sendo ponto de partida para trazer a discussão. Então, uma entrevista sobre cientistas, mulheres na ciência, por exemplo. Essa entrevista, os itens que vão ser sobre elas não vão estar perguntando, no minuto tanto da entrevista, ou então em determinado momento da entrevista, no parágrafo tanto, a pessoa fala isso, cobrar a fala inteira. Não vai ter um negócio desse. Não vai ter uma coisa, a entrevista foi feita pelo jornalista não sei quem, pipipopopó, coisa da biografia dela. É muito menos comum. Eu vou falar, não vai ter tanto, dedinho cruzado para filtro anti-zica. Mas não é comum, não é padrão. Como que costuma ser o item quando a gente está falando desse tipo de obras? A obra, tananã, tananã, ou então a entrevista, tananã, tananã, apresenta mulheres que têm papel ativo na ciência no Brasil. Nesse contexto, ela dialoga com uma desigualdade de gênero e de acesso a oportunidades. Não sei o que. Você viu que foi um ponto de partida, nesse caso, direto, para você conseguir trazer uma discussão? Você viu que saber inteira sobre a obra, ter decorado a obra, ter feito uma análise super extensa, não era diferencial? Então você sabe que esse tipo de obra não está no topo da sua prioridade de estudos. Qual obra que estaria no topo da sua prioridade de estudos nesse contexto? Aquela obra de literatura que quando você pensa no item, o item é muito mais falando da estrutura, falando da métrica daquele poema, ou então, se é do conto, falando sobre o enredo e como aquele enredo se insere com a escola literária, algo que é realmente sobre a obra, e que se você não tiver aprendido a obra, as estruturas de camadas, então contexto, autor, estrutura, você vai ter muita dificuldade para responder. Isso tem que ser sua prioridade em estudo de obra, porque isso, quando aparece na prova, você precisa ter um conhecimento sólido sobre a obra para responder. Aí eu disse, tem que ser sua prioridade, então tem que estar na frente. Qual que é a consequência? Depois que você conseguir cumprir essas que são prioridades, você pode ter um carinho maior com essas entrevistas, artigos e reportagens. Qual que seria esse carinho maior? Antes, eu queria que você tivesse mais uma visão geral, soubesse a discussão, soubesse o que está acontecendo, e isso seria o suficiente, já que elas não seriam prioridade. Agora que você garantiu para mim que você estudou o resto, você pode voltar nelas e dar uma olhada com mais atenção. Dá uma leitura mais detalhada, assiste a aulinha, vai puxando ali os pontos importantes e por aí vai. Você concordou com esse raciocínio? Então, vamos continuá-lo mostrando outra disciplina que segue a mesma vibe praticamente, que é aquela disciplina de obras audiovisuais. Obra audiovisual, honestamente, você não tem que ficar pensando tanto assim, decorar, lembrar o filme, lembrar cada cena do filme ou do documentário ou do vídeo no YouTube. É muito mais aprender o contexto, pegar os argumentos, entender a discussão, porque os itens que caem sobre essas obras costumam ser itens que as utilizam como ponto de partida direto ou indireto. Não costuma ter itens sobre essas obras que são diretamente sobre elas, que, caraca, você tinha que lembrar muito bem, tinha que saber os aspectos, o contexto. Então você fica mais tranquilo em relação ao estudo delas. Você sabe, olha, primeiro contato eu vou ser mais de boinha, porque minha prioridade nesse momento está sendo estudar aquelas obras das cênicas, das visuais, das musicais, da literatura,
ou da filosofia e sociologia, que eu realmente preciso saber muito da obra para responder o item. Essa daqui, de audiovisual ou de outro texto, o melhor é saber o contexto, saber a base, saber qual é a discussão, porque ela vai ser mais de interpretação, vai ser mais de ponto de partida para discutir sociologia, filosofia, ou então geografia e outras matérias, assim por diante. Por exemplo, existem documentários que são ali sobre biodiversidade, né, sobre a natureza no Brasil. A questão que cai sobre o documentário traz ali um trecho transcrito do documentário, não vai ter um vídeo na sua prova, claro, e depois vai lá e pergunta sobre aquilo inserido no contexto de assuntos da biologia que você estudou ao longo da sua preparação. Então, saber o documentário só dava uma introdução ao contexto, mas a prova, para você responder o item sobre aquilo, vai querer que você saiba a ecologia, supondo o conteúdo do PAIS 1, ou então a zoologia e a botânica, supondo o conteúdo do PAIS 2, ou então sendo PAIS 3 ali, noções sobre evolução, genética e tal. É isso o diferencial para essas obras. Então você começou a aprender a fazer as suas priorizações, e esse é o grosso do raciocínio, é o principal que eu queria trazer, só que ainda tem mais um pouco de raciocínio para eu introduzir para você. Eu diria que é como se fosse o nosso terceiro pilar, mais ou menos. Então eu falei ali o pilar de raciocínio sobre outros textos, sobre audiovisuais, e agora esse pilar que é bem interessante é pensar o seguinte. Vamos pegar aí duas matérias que são prioritariamente formadas com o estudo sobre obras. Artes cênicas e literatura, ou então artes cênicas e artes musicais. O exemplo com musicais vai ser o mais preciso pelo seguinte. Quando a gente analisou o raio-x de itens anteriores, nós percebemos que a quantidade de itens de musicais e de cênicas era bem próxima em cada prova. Quando compara com literatura, há uma diferença para mais, para menos, dá uma oscilada. Mas cênicas e musicais está sempre bem próximo. Então, se teve 6 itens de cênicas, teve mais ou menos 6 itens de musicais. É uma distribuição bem aproximada. Só que, em artes cênicas, você tem 2 obras. Em artes musicais, você tem 12 para cima. Às vezes chega bem mais, a depender da sua etapa. Então eu quero que agora você se situe numa situação de desespero. Última semana antes da prova. Você tem uma tarde que ficou livre para você estudar obras, porque as outras você acabou preenchendo com outros conteúdos, com redação e por aí vai. Uma tarde. Você, das artes musicais, está faltando estudar 8 obras, beleza? Das artes cênicas, você não estudou nenhuma das duas. O melhor raciocínio, na minha opinião, nesse contexto aí, é você saber priorizar. Você olhar e dizer, olha, estudar 8 obras musicais vai me consumir um tempo e só isso vai me dar a segurança de que alguma dessas obras vai cair. Mas eu acho que conhecer o contexto, a visão geral e a estrutura de 2 obras cênicas vai ser mais rápido. Lembrando que nesse exemplo aqui eu não estou falando de você ler a obra, que seria o ideal no plano de estudo de longo prazo. Eu estou falando de você no desespero antes da prova, faltando pouco tempo, que eu sou honesto, às vezes acontece, né? Então beleza, você olhou e falou, cênicas tem o mesmo número de itens e 2 obras. Musicais, o mesmo número de itens e 12 ou mais obras. Prioriza, naquele momento, nesse contexto bem específico que eu acabei de descrever para você, as cênicas, pô. Você sabe que dos itens de cênicas vai aparecer provavelmente o que você acabou de estudar. Agora de obra, se você escolhe só umazinha musical para estudar, ainda tem outras 7 que poderiam cair. Então você tem que ir estudando mais. Mais uma, mais outra, mais outra, mais outra. E o seu tempo não cabe tudo isso. Esse é um raciocínio legal e, cara, pode ser utilizado em outras etapas. Então, por exemplo, literatura. Literatura tem, às vezes, um livro, uma novela que pode cair. Vamos supor agora que você deseja ler uma obra, ok? Se você vai ler a obra, e aí você está pensando ali na literatura, se é um livro, suponha que ele tenha 200 páginas. E suponha que você tem uma coisa das artes cênicas com um tamanho aproximado em número de páginas. Eu priorizaria primeiro ler o de cênicas. E depois, no próximo período que eu tivesse disponível, o de literatura. Porque lendo primeiro o de cênicas, primeiro que é uma leitura mais fácil, normalmente. A estrutura de roteiro permite uma leitura que vai ser mais prática, mais rápida e por aí vai. E segundo, eu li 50% das obras de cênicas quando eu li esse livro. Se fosse no exemplo de literatura, eu li um livro inteiro, eu peguei o quê? 10%? 8% das obras totais de literatura? Então, o custo-benefício, que é o grande princípio desse raciocínio inteiro que eu estou descrevendo para você,
não é tão bom, tão vantajoso em literatura como em artes cênicas. Em artes cênicas, a relação de custo-benefício é bem melhor para você. Por isso que primeiro eu leria o de cênicas e depois eu pegava o de literatura. Supondo esse caso, que eu tenho tempo, mas eu quero escolher qual que vai ser a minha primeira leitura. Você viu que foi um exemplo diferente do anterior, porque no anterior eu falei que não era nem ler, era tipo tentar estudar na última semana antes da prova, pegar os conteúdos e só estudar, sem ler a obra. Agora, utilizei o mesmo raciocínio para falar de quando você vai sim ler a obra. Então, ok, com base nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido o raciocínio, eu espero que tenha ficado claro que a meta é sim ver todas as obras, você realmente tem que ter isso como seu objetivo e se preparar para ter um bom conhecimento de todos, mas dentro dessa meta você tem que organizar de forma que haja uma lista de prioridades para que, caso uma obra ou outra fique faltando, que seja uma obra menos importante, porque agora você aprendeu que há sim uma maneira clara de priorizar quais obras você vai estudar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.